Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do estado do Rio de Janeiro. O friozinho gostoso tá fazendo aqui. Bom, friozinho pequeno, né? Mas tá um friozinho gostoso. Pois é, hoje é dia 10 de março de 2021 e a gente vai falar sobre um assunto interessante, que é aquela condição que a gente sai de uma situação de insegurança para uma situação mais de coragem, de enfrentamento, mas um enfrentamento natural, né? Aquele negócio que a gente tem que brigar para conseguir as coisas, absolutamente. Processo natural, um processo simples, como aconteceu contigo desde os primeiros dias de vida. Sair do útero já é um processo de coragem, né? Uma quebra de paradigma, sair de um universo totalmente diferente para um outro universo novo, né? Tudo novo, tudo bem que isso acontece instintivamente, acontece dentro de um processo da natureza, quase que dizendo que você tem uma participação passiva. Que mentira, né? Claro que você teve uma participação super ativa no processo do seu nascimento, ainda que você tenha nascido de uma cesárea, né? Porque no momento que abriram lá a barriga da tua mãe, você estava ali e sair dali é uma coisa meio louca, né? Meio grave, né? E aí os processos vão continuando e a gente vê, né, as criancinhas aprendendo a andar, elas se lançam, né, no medo, né, assim primeiro elas procuram sair de uma distância curta para uma outra distância curta, então elas dão aqueles primeiros passinhos, mas é uma coisa de uma aventura, né? Dar aquele primeiro passinho. Você vê quando você estende as mãos e a criança se joga nos seus braços, aquilo para ela é uma coisa assim, é uma ousadia dela, mas ela tem essa vontade, esse ímpeto de se jogar nos seus braços. E aí ela vai aumentando as distâncias e cada vez ela se sente mais encorajada para percorrer distâncias ainda maiores, e ela vai, aprende a andar, aprende a correr, aprende a pular, até que ela já começa a olhar assim para uma piscina, para uma praia, ver todo mundo nadando, ela tá doida para entrar ali e começar a dar as primeiras braçadas. A gente vê uma criança aprendendo a nadar, ela sai assim na quina de uma piscina, de uma borda para outra, e pega logo a outra borda, mas tem aquele momento que eu chamaria aqui de gap, G-A-P, né? Um vazio ali naquele meio, é um vácuo, é aquela coisa assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir pegar outra borda? Aí ela pega outra borda e fica numa felicidade, porque ela saiu de uma bordinha da piscina, ali na quina da piscina, né? Ela saiu dessa borda para ir para essa borda. Aí ela vai começando a aumentar essa distância, e aí a gente coloca aquelas braçadeirazinhas do lado dela para ela se sentir ainda mais confiante, mas ela quer ir sem aquilo. Até que chega um momento que ela consegue, sem as boiazinhas, atravessar aquela parte mais curta da piscina, a largura, não o comprimento, porque o comprimento é uma distância maior, e às vezes tem aquele pedaço que é mais fundo lá longe. Mas assim, a largura, ela ainda se aventura, ainda mais se tiver alguém por perto. E daqui a pouco ela está nadando aquele pedaço todo. Então são os êxitos parciais que ela teve que vão dando ferramentas, empoderamento, eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem, vamos usar, para ela percorrer distâncias maiores. Então, todo esse processo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você já viu. Processo normal, um processo natural. A gente vê as crianças ousando e se lançando cada vez mais.
né? E assim você vai crescendo e tendo curiosidades naturais, né? Imagina, a primeira vez que você chegou na borda de um fogão foi para fazer um almoço para 20 pessoas? Claro que não. Mas você ficava curiosa e aí você chegava ali e você, poxa, esse troço não é difícil. Se você não é da minha geração, né, você pode ter aprendido a cozinhar com aquele famoso miojo. Pô, vou fazer um macarrão instantâneo, Nissin Lamen. Não sei como é que chama aquilo não. Aí tem lá o pozinho, aí você lê a instrução, será que esse troço vai dar certo? Aí você faz lá o seu primeiro miojo. E aí você come e você fala, caraca, funcionou, né? Não foi tão difícil. É só você ler aquela receita que está no pacotinho e aí você já fica curioso para fazer um segundo miojo. E aí você fala, poxa, eu quero ver se eu faço alguma coisa diferente. Eu vou fazer um macarrão de verdade mesmo. Aí você pega, aprende, vê como é que é. Você já começa a pesquisar a mesma coisa que você fazia quando era pequenininha. Você vai pesquisando o troço. Como é que isso funciona? Você já fez? Eu fiz. Poxa, deu certo. Ih, o meu agarrou, ficou meio grudento. Ah, mas depois eu aprendi. Você lavou, passou no escorredor? Ah, não, não fiz isso não. Não, mas tinha que fazer, você tinha que lavar. Depois que cozinhou, fica uma gosminha ali. Então você tira aquela gosminha e bota no escorredor. E como é que tempera aquele negócio? Ah, tem aqueles pacotinhos de alho, sal e não sei o quê. Ou então você descasca o alho, né? Se quiser botar um molhozinho de tomate. E aí você vai aprimorando, você vai perguntando, você vai vendo como é que é. E aí você faz o seu primeiro macarrão. Não fica tão bom, mas você come e fala, pô, dá para comer. É uma emoção, né? Assim, quando a gente faz o primeiro macarrão, principalmente se a gente está longe das pessoas que ensinaram a gente a cozinhar, ou às vezes elas não ensinaram, a gente que foi em busca das informações pela curiosidade natural que tem dentro da gente mesmo. Então esse processo de buscar o novo, de aprender alguma coisa, vem contigo. Para aprender a andar, para aprender a nadar, para aprender a cavalgar, né? A primeira vez que você sobe em cima de um cavalo é difícil, você às vezes nem sobe. Você chega perto do cavalo, faz um carinho, o bicho se mexe, você dá aquela... se afasta porque você fica com medo, aí ele mexe o rabo, bate o rabo em você, você se assusta. Daqui a pouco você está brincando com o cavalo, escovando, dando banho, correndo. Então as coisas começam devagar. E quando você vai se sentindo segura, você já faz outros pratos. Você se aventura em outros cardápios. Então você vai aprender a fazer um arroz, que no começo pode sair assim meio, né? Unidos venceremos. E aí você aprende a fazer um feijão, aí tem aquela experiência fantástica que é fazer um ovo cozido, ovo mexido, estrelado, frito, aí cada um chama de um jeito, disco voador, sei lá. E aí você vê, um estoura, o outro, aí você mexe, aí não faz direito, aí aquele negócio vai... E aí você vai se aprimorando. E quanto mais você se aprimora nas suas habilidades culinárias, mais você se sente segura para oferecer já um jantar, porque você já fez tantos, para os seus amigos, que você mesma fez. Não é aquela pizza que manda trazer em casa, não. É um jantarzinho, uma coisa simples, que você começa a fazer e aí você já se sente, pô, você já está tão feliz que você aprendeu a cozinhar e que 90% dos seus pratos, dos seus jantares, da comida que você faz dão certo. Então você fala, pô, vou chamar as pessoas para vir aqui comer comigo, até para mostrar um pouquinho, né, que você sabe cozinhar e as pessoas falam, nossa, que delícia, isso aqui está uma delícia. E você fica feliz. É normal, é um processo de descoberta. Isso está dentro de você. E esse processo que está dentro de você nasceu contigo
ele vai morrer contigo. Você vai morrer aprendendo. É um processo contínuo. Sempre a gente está aprendendo alguma coisa nova. Agora, o que é assim um pouco lamentável é que quantas vezes a gente não vê, inclusive com a gente mesmo, né? As pessoas aprendendo, de repente elas vão e param, estacionam e já não aprendem quase mais nada. Entram numa rotina paralisante e aí todo dia a mesma coisa, acorda cedo, prepara o café, aí vai no mercado, faz a comida, volta, depois assiste a novela das 6, a novela das 8, aí vê, faz o jantar, aí tem um jornal, assiste o jornal, e aí no outro dia já começa a preparar qual vai ser o negócio do dia seguinte, mas acaba sendo a mesma coisa. Por quê? Por que se o tempo todo, desde pequenininha, você veio aprendendo, por que chega uma hora que você quer parar de aprender? Se o processo de aprendizado é natural em você desde que você nasceu, então por que chega uma hora que você vai se enclausurar numa rotina? E aí aquela mesma coisa sempre. Por quê? Não tem sentido. A gente está aqui, né, nessa live. Agora chegou o Maranhão. Beleza, Maranhão. Chega mais. Cara, essa live aqui, só para você ter uma ideia, é a 64ª, 64 lives. Quem que me garante que eu vou ter assunto para falar aqui nessa live de hoje? Por quê? Quem que me garante? Você já pensou, se todo dia eu chegasse aqui e falasse a mesma coisa, por que você ia assistir essa live, se você já ouviu isso que eu estou falando aqui ontem? E quem que garante que eu vou ter alguma coisa nova para entregar para você? E se eu não tenho essa coisa nova, por que a Márcia, por que o Maranhão e tantas outras pessoas assistem novas lives? Porque espera que eu vou trazer alguma coisa diferente. E quem que me garante que eu vou trazer uma coisa diferente? Simplesmente pelo fato de que eu estou buscando o tempo todo. Essa história que eu estou contando para você, eu busco inspiração. Tá aí o Boat Lux. Nossa, tá chegando o pessoal do barco. Que maravilha! Amo barco, embarcação. Tanto de luxo quanto embarcação simples, uma pequena canoa, qualquer uma. Adoro me lançar no mar. Adoro, sou marinheiro. Marinheiro sou, pois é. Mas por que as pessoas voltam? É porque eu estou entregando coisas diferentes. E quem diz que eu vou entregar coisas diferentes? É a experiência, né? E eu estava falando aqui agora há pouco que eu comecei essa história, né, de pedalando de bicicleta, e agora, nessa live 64, eu vou buscando inspirações nesse livrinho que eu escrevi, que é o Em Frente Sempre, está aqui, o livro. E nesse capítulo, que é o capítulo 44, eu dei uma volta na Dinamarca. Eu posso dizer para você que eu andei mais de ônibus, trem, van, táxi, do que de bicicleta na Dinamarca. Na Alemanha não, foi o tempo todo de bicicleta. Quase nada de ônibus. Eu só andei de ônibus porque praticamente eu fui obrigado, mas a viagem toda de bicicleta. Agora, cara, eu fiquei assim, surpreso. Eu acabei de ler esse capítulo 44, que eu achei super interessante, e fiquei impressionado assim com a quantidade absurda de acontecimentos que aconteceram num só dia. E se eu falasse para você as coisas que aconteceram nesses últimos 3 dias, eu ia ficar aqui a live toda dizendo as coisas que aconteceram comigo. Só nesses últimos 3 dias, coisas diferentes. Então eu fiquei assim, nossa, quanta coisa que eu fiz. As pessoas falavam, poxa, você é corajoso de fazer essas coisas? Eu não achava que eu era tão corajoso. Mas realmente, não é que eu tenha sido corajoso, até porque eu tinha avaliado os riscos que eu estava correndo. E achei que eram riscos que
que dava para administrar. Então eu fui. Né? O pessoal que navega aí da Boatlux sabe que não existe mar 100%. No máximo, quando você tem barômetro, vento, quando você tem os aplicativos todos dando as condições super favoráveis de tempo, mesmo assim você não tem 100% de condições de certeza no mar. No máximo, e olha que é muito, hein? 98%. Então a gente avalia os riscos, sempre tem aquela possibilidade de acontecer alguma eventualidade que a gente não gostaria que acontecesse. E a gente tem que se preparar para ela. E a vida é assim também. Quem que te garante que você vai sair amanhã para trabalhar e não vai acontecer nada? Nesse pedaço que eu viajei pela Dinamarca foi muito incrível. Foi muito incrível. E aí, essa viagem que eu estava fazendo lá, na Dinamarca, e depois continuou pela Alemanha, essa viagem está aqui, continuando aqui agora. E nesses últimos 2, 3 dias, a Márcia está aí participando da live também, não dá para relatar, né, Márcia? O que aconteceu foi muita coisa, assim, de surpresas maravilhosas acontecendo umas atrás das outras, né? Muita coisa. Essa rotina de surpresas e acontecimentos novos, ela continua nessa live e ela vai continuar após a live. As coisas vão continuar, porque existem projetos que seguem daqui para diante. Então, e eu não sei exatamente, como eu não sabia na Dinamarca, quando eu saí de Faaborg, quando eu saí de Faaborg, exatamente. Eu fui parar em Rostock, na Alemanha. E eu nunca podia imaginar que eu ia parar em Rostock. E agora eu estou nessa live aqui, eu estou na mesma estrada de sonhos que eu venho trabalhando, e eu continuo acreditando no novo. E isso não tem nada de especial em mim. Está aí a Simone chegando também. Nada. Isso aí está contigo. Por que eu te faço essa pergunta? Por que se você, na tua vida, sempre houve surpresas, avanços, novidades, você sempre buscou o novo, aprendendo a dançar, aprendendo a nadar, aprendendo a trabalhar, aprendendo a dar beijo na boca, aprendendo coisas novas, por que chega uma hora que a gente tem que estacionar numa rotina? Não tem sentido. Se isso está acontecendo na tua vida, mas agora eu já me aposentei, eu chego em casa, eu ligo a televisão naquele mesmo canal, aí eu vejo o jornal, depois do jornal tem uma novela, aí depois tem aquela programação que eu gosto, aí dá aquele sono, eu vou dormir, no dia seguinte eu acordo, vou trabalhar, se eu não aposentei, né? E aí eu vou para o trabalho, aí na saída eu passo ali na padaria, trago um pãozinho para as crianças, venho comer e tal, aí converso, depois estou fazendo a mesma coisa, sento, pego o controle remoto, fico na televisão. Por quê, cara? É da tua natureza você buscar o novo. E eu vou dizer uma coisa para você que eu lamento dizer isso para você, e eu vou falar para você porque eu acho isso de mim. Você eu não tenho coragem de dizer. Eu vou falar de uma outra maneira. Mas você não sabe nada da vida. Um dos caras que mais sacavam as coisas na vida, uma vez foram lá numa pitonisa, né, que é uma médium, uma bruxa lá, 450 anos antes de Cristo. E perguntaram, vem cá, era um monte de sábio, e foram lá nessa pitonisa e perguntaram para ela assim, de nós aqui, digamos que tivesse uns 5 ali, qual de nós é o mais inteligente? Aí a bruxa baixou o santo lá e falou, nenhum de vocês. Nenhum de nós? Não, é o Sócrates. Aí os caras não gostaram, né? Foram lá no Sócrates, o filósofo. E perguntaram para o Sócrates, olha, a gente foi lá na pitonisa e disseram que, a gente perguntou qual de nós era o mais sábio, e ela falou que não era nenhum de nós, era você o mais sábio. Por que ela está falando isso? Ele falou, olha, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu nada sei. E o cara marcou a filosofia. Tem o período pré-socrático e o período que vem depois de Sócrates. É muito legal estudar esse negócio. E se o próprio Sócrates não sabia, imagina a gente.
E olha que o cara sacava muita coisa, velho. O cara sabia muito, muito, muito. É só estudar lá as teorias dele que vieram pelo discípulo dele, né, que foi Platão, você vai ver que o cara era um gênio. Um gênio, o cara era maravilhoso, né? A maiêutica socrática. Ele ensinava os alunos fazendo perguntas. E aí, nas perguntas, ele dava checkmate nos alunos, modo de dizer, né, naqueles seguidores dele. Pô, teve uma situação numa praça, que ele estava andando assim na praça, olhando as coisas da pracinha. E os greguinhos, né, isso tudo riquinho, na época a Grécia estava de boa, né? Aí os greguinhos lá falando, pô, o mestre está lá andando, vai ver que ele está precisando de alguma coisa, ele não tem dinheiro. Vai lá, fulaninho, fala para ele que o que ele quiser comprar, o que ele precisar, ele pode pegar que a gente vai fazer uma vaquinha aqui e a gente paga o bagulho para ele. Aí um foi lá falar, mestre, olha, qualquer coisa aí que o senhor precisar, o senhor pode ficar à vontade, o senhor pega aí que a gente vai pagar essa coisa para o senhor. Ele olhou, ele agradeceu, né? Ele olhou pro garoto e falou assim, olha, eu tô aqui pensando como é que existe tanta coisa e eu não preciso de nada disso. Que doida, né? Como é que existe tanta coisa aqui nessa feira e eu não preciso de nenhuma delas? O cara tava em outra vibe. Outra vibe. Esse era o Sócrates, né? E se a gente ficar falando de Sócrates aqui, a live vai embora e eu não fecho o assunto. E eu tenho 9 minutos para fechar o assunto contigo. Então, cara, você não sabe nada. Nós não sabemos nada. Nós somos selvagens. A partir do momento que eu sou um selvagem ainda, que eu não sei de nada, que eu sou ignorante, eu não sei respirar, eu não sei comer, eu não sei comprar, eu não sei viver, eu não sei nada, Como é que eu posso me acomodar na minha ignorância? Cara, não tem sentido. Cara, a ampulheta da vida, né? O meu tempo vai passando e eu vou chegar todo dia e vou ver o próximo capítulo da novela, ou o próximo dia do Jornal Nacional, ou do jornal que seja, né? Às vezes eu vejo assim um pedacinho do noticiário numa rádio que toca umas musiquinhas legais, aí o cara, e o trânsito, como é que tá aí? Na Avenida Brasil tá tudo parado, ali na Presidente Vargas não anda nada, ali na 24 de Maio tá tudo parado, ali na hora do rush, né? Todo dia é a mesma coisa, cara. Né? Se a gente tá querendo ver noticiário, e as coisas que vêm no noticiário até desanimam. Tudo bem saber alguma coisa que está acontecendo legal, tal, para ver se a gente vai ter que tomar alguma providência no dia a dia da gente, se a gente tem que tomar alguma medida, né? Tudo bem. Agora ficar vendo aquilo todo dia, uma massificação, quando a gente não sabe nada, a gente é um ogro. Tanta coisa para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente melhorar na nossa maneira de ser, de sentir, de ver, de pensar. Eu vou entrar numa rotina e está dentro de você. Esse movimento de você buscar sempre. Você nasceu com isso e você vai morrer com isso. Né? A morte é o último aprendizado que a gente tem na vida. Né? A gente não sabe morrer. Né? E a gente está caminhando para ela. Né? Então, quanto mais você aprender a passar os seus ciclos na sua vida, mais fácil vai ser passar esse ciclo da morte. Por que eu vou morrer vivo? Por que eu vou me atolar numa rotina e fazer a mesma coisa todo dia? Isso não tem sentido, cara. Né? Eu estava falando agora de manhã, agora há pouco, 8h08 da manhã. Pô, tem uma parada aí que é muito doida, né? Amar o inimigo, amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam, orar por aqueles que nos desejam mal. Né? Um troço, pô, imagina, o cara que falou isso sabia coisa pra caramba. E será que eu sou capaz de fazer isso? Pega tudo que tem, vende, dá pros pobres, depois vem e me segue. Pô, né? Era o Sócrates.
Sócrates fazia isso. Então, a gente tá, pô, tanta coisa para a gente aprender, para a gente melhorar, para ser mais generoso, para desenvolver virtudes na gente, e eu vou ficar na frente de uma televisão vendo o Jornal Nacional, quando está dentro de mim esse ímpeto de buscar o novo. Por que a gente sempre buscou o novo desde pequenininho e de repente chega numa certa idade, estaciona e fica atolado? Cara, eu não consigo entender. E aí, quando eu chego e venho fazer uma live aqui, sempre surge o assunto. Até porque eu estou indo para frente. Então, se eu começasse, eu escrevi, né? A história aqui desse livro, está aqui, toda hora eu mostro esse livro aí, né? Eu escrevi. Então, foi um período que eu viajei, né? Nessa bicicletinha pela Alemanha e Dinamarca. Aí eu registrei esses momentos da viagem. Está tremendo tudo aqui. Registrei. Tá. Se eu pegasse e escrevesse o meu livro, um outro livro agora, desse momento, era a mesma coisa. Eu ia colocar emoção. Deixa eu mudar aqui um negócio que eu acho que deu uma mexida. Acho que agora melhorou. Desculpa aí alguma coisa. É a mesma coisa. Porque o processo é sempre do novo. Do que está acontecendo agora. Eu estou fazendo aqui uma live junto com a Simone, Bolt Lux, Maranhão, Márcia, as pessoas que estão assistindo nos vídeos também, e vem coisa nova por aí, eu tenho certeza disso. E como é que eu tenho a certeza de que vem coisa nova? É porque as coisas, né, quando você faz o seu primeiro macarrão, que pode ser até um miojo, um macarrão instantâneo, e a coisa não dá certo, você vai chamar no dia seguinte seus amigos para vir almoçar com você? Claro que não. Pô, você não vai querer pagar mico? Aí você faz um, faz dois, faz três, aí você já aprende a fazer um macarrãozinho melhor, já aprende a fazer um molho de tomate, molho branco, molho de carne, o molho que você quiser. Aí você, pô, tá ficando bom esse negócio. Conforme você vai vendo que a coisa começa a dar certo, você já se aventura no próximo passo, que é chamar seus amigos para virem comer na sua casa. Você não vai chamar o pessoal para vir comer com você na sua casa, vir jantar na sua casa, se as coisas não estão dando certo. Você só vai chamar o pessoal para vir na sua casa quando você fizer vários, não só macarrão, né, mas o arroz, um feijão, uma comida legal, um prato diferente, né, aí você vai aprendendo molhos diferentes e coisas diferentes. Quando você vai e as coisas vão dando certo, você vai para o próximo passo. Então essa é a dica. Se tem coisa dando certo naquilo que você está fazendo agora, é hora de você se aventurar e ir mais um passo para frente. Eu comecei a fazer umas livezinhas meio atolada, um trocinho que não andava. Ainda não tá legal, cara, mas é uma semana e meia que eu tenho. Um mês e meio fazendo live. Eu não posso querer cobrar de mim de fazer uma live, bombar e falar bem pra caramba, assuntos maravilhosos. Cara, um mês e meio de live. Como é que eu vou me aventurar num próximo projeto se eu não sei fazer nem esse direito ainda? Mas no momento que eu vejo que a coisa está começando a funcionar direitinho, opa, tem coisa nova que vem pela frente. Então eu já começo a ver ali na frente, opa, acho que tem alguma coisa legal vindo por aí. E essa live, ela só está acontecendo agora porque eu fazia vídeos. E os vídeos só foram feitos porque eu fiz esse livro. E aí tudo segue. E continua, não pode parar. Se você está fazendo alguma coisa que está dando certo, pô, cada vez dá mais certo, cada vez o negócio... Então, cara, tem alguma coisa ali na frente, ó. É ali na frente que tem essa coisinha que está te esperando. Pô, você sempre andou para frente, por que você vai parar, cara? Isso não é do ser humano. O ser humano é curioso, ele quer mais. E tem duas áreas que ele tem que explorar. Uma é em volta. O que eu posso fazer para melhorar minha casa? E a outra é dentro. O que eu posso fazer para melhorar essa casa? Eu ando muito tenso, eu ando muito nervoso, eu não estou conseguindo controlar meus pensamentos. O que eu posso fazer para melhorar isso?
É procurar uma igreja, é procurar uma meditação, procurar uma yoga, é procurar uma arte marcial. Eu sei que eu não estou legal. Aí eu vou perguntando, pô, tu já fez jiu-jitsu? Pô, eu adoro tai chi. Mas aqui não tem tai chi, né? Mas aonde tem? O que tem a ver contigo? Meditação, yoga, o que você quiser, dança de salão, pô, uma terapia, pode ser até uma terapia, uma psicoterapia com um psicólogo mesmo, mas pescar. Aqui tem o pessoal da Boat Lux, eu recomendo, lá de Floripa, velho. Pessoal lá de Floripa, eu ainda não naveguei naquelas bandas lá. Cara, quem conhece o mar, eu amo, né? Sempre que eu posso, eu estou navegando, sempre. Acompanho, sigo no Instagram. Tem, como é que é? A vida no barco, esqueci, não é bem isso não, um negócio parecido com isso, eu sigo os caras. Tem uma casa numa ilha. Pô, se eu tenho uma casa numa ilha, eu tenho que ter um barco. Então aquilo ali me traz paz, me traz equilíbrio. Navegar é uma experiência incrível. Não é tão simples, né? Porque envolve uma certa logística que nem sempre é tão acessível para todo mundo. Mas remar, eu já tive canoa, uma canoa Apache canadense. Pô, uma delícia remar com aquilo. Aprendi a remar muito naquele negócio. E fora as experiências, né, que a gente tem no mar, tudo é muito legal. Então, esse é o movimento da gente, é buscar. Por que eu vou parar? Não tem sentido você parar. As coisas estão dando certo na tua vida? Acorda, tem uma coisinha ali na frente te esperando. Para de ver a live do Joaquim, vai lá ver o que é. E amanhã, 8 e 8 da manhã, a gente está aqui de volta. Foi um prazer estar aqui contigo e até amanhã, 8 e 8 da manhã. A Simone, o pessoal da Boat Lux, muito obrigado por estar aqui com a gente, Maranhão, Márcia e as pessoas que vão assistir o vídeo. Um forte abraço e até amanhã, 8 e 8, com outro assunto.